Ei, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu tô com uma novidade, glória a Deus. Tô com uma luz aqui. Vocês lembram que eu falei que eu não tava enxergando? Era por causa da luz, gente. A luz da minha sala é muito fraquinha. Aí eu comprei aquelas luzes chiques, sabe, que o pessoal compra pra gravar. Então, aí quando eu liguei a luz, eu tava enxergando até sem o óculos, vocês acreditam? Só que a luz me deixa assim, ó, igual o Michael Jackson. Eu tô branca e eu sou bem pretinha. Eu não sou branca assim, não. É a luz que faz isso. Mas glória a Deus por ela, porque agora eu tô enxergando, nossa, muito bem. Mas mesmo assim, eu ainda preciso do óculos. Mas nossa, fez uma diferença gigante e eu achando que era o meu grau. Mas enfim, o Senhor sempre nos dá a solução, a direção correta, né? Glória a Deus. Vamos orar? A gente está no capítulo 22 do livro de Lucas. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente acaba o livro de Lucas. Aleluia. Então vamos orar? Então vamos. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, mais essa manhã, diante da tua palavra, Senhor. Queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos receber as tuas revelações, Senhor, saber os teus segredos. Revela-te a nós, Senhor. Te pedimos também que o Senhor nos dê mais fome, mais sede da tua palavra, Senhor, para que a gente não queira outra coisa a não ser te buscar, a não ser conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, através da tua palavra, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar, que o capítulo é um pouquinho grande e hoje eu vou ler o comentário da autora, tá bom? Hoje eu quero ler um pedaço, porque assim, nesse capítulo tem alguns capítulos que não tem comentário, tem outros que tem um monte. Esse capítulo 22, então, tem 3 comentários, mas eu vou ler só um pedacinho de um pra gente não se estender muito, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 22 do livro de Lucas, versículo 1. Estava se aproximando a festa dos pães, sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Versículo 7. A ceia do Senhor. Eu deixei uma música aqui no fundo. Eu vou abaixar um pouquinho para não atrapalhar. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, do qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão? Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus.
no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é cálice, é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviarei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? Respondeu ele. Versículo 39. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 47. Jesus é preso.
enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda no templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Versículo 54. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Versículo 63. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize! Quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Versículo 66. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Acabamos aí o capítulo 22. Glória a Deus. Agora eu vou ler um pequeno comentário da autora. Agora é comentário, tá, pessoal? Sempre sou encorajada sabendo que existe esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram contra muitas das coisas contra as quais eu luto. Em Lucas 22, 24, vemos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhe responde dizendo que o maior seria aquele que realmente estivesse disposto a ser considerado o menor. Aquele que estava disposto a ser servo. O nosso Senhor passou grande parte do seu tempo tentando ensinar aos seus discípulos que a vida no reino de Deus, em geral,
é o extremo oposto da maneira do mundo ou da carne. Nossa, muito pertinente esse comentário, né? Porque é exatamente assim que eu também me sinto e eu acredito que muitos de vocês também. Quando a gente olha assim para as coisas dos discípulos, né? Que os discípulos, as falhas deles, a gente realmente, como a autora diz, a gente olha para a gente e fala assim: existe esperança para mim. Então eu creio que o Senhor assim quis pegar homens imperfeitos para ser os seus discípulos, para realmente deixar aqui para nós como exemplos de que Ele não desiste da gente, de que Ele sempre vai perseverar em nós, de que mesmo que todo mundo não acredite em nós, Ele acredita. Então, assim, a gente vê os discípulos às vezes cometendo tantas coisas que às vezes a gente se vê cometendo também tantos erros, tantas falhas. E é muito bom porque a gente vê que o Senhor, ele não busca, realmente, ele não busca perfeição. Ele busca um coração disposto, um coração aberto, uma pessoa ensinável, disposta a aprender. É isso que o Senhor quer. E eu louvo muito a Deus por isso, porque sempre que a gente comete algum erro, alguma falha, a gente sabe que a gente pode ir para Ele. Ele não é o acusador é o outro. Amém? Ele está aqui para nos ajudar, para nos ensinar, para nos exortar sim, para dizer não. O Senhor não diz só sim para a gente, não. Mas Ele está aqui. Ele sempre vai estar aqui conosco. Sempre. A palavra diz que Ele disse que jamais nos abandonaria. Ele jamais nos abandonaria. E isso é maravilhoso saber disso. É um consolo tremendo para o nosso coração. E um dos ensinamentos assim que eu acho fantástico de Jesus é isso, da gente, que a autora mencionou aqui, da gente não querer ser grande, da gente estar sempre na posição de servo. Ele era Deus e veio e nos serviu. Então, assim, que o nosso coração não seja soberbo, não seja arrogante. Que a gente busque isso realmente no Senhor. Sabe? Querer servir, amar como Ele amou. Amém? E não desistir. Porque por vezes nós iremos errar, por vezes nós iremos falhar. Mas a gente tem que verdadeiramente se arrepender e fazer a rota, voltar para o caminho. E voltar para o caminho e se arrepender verdadeiramente é não cometer de novo. Mas se por um acaso cometer, há esperança nele. É isso que a palavra está dizendo, há esperança nele. Mas ele conhece o nosso coração. Ele sabe realmente se nos arrependemos ou não. Amém? Então, o importante é isso, né? O Senhor não está buscando perfeição. Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Amém? A gente pode enganar qualquer pessoa, mas o Senhor a gente não engana. Então, assim, o que eu quero deixar hoje desse comentário da autora? Se por acaso você cair, levante-se. O Senhor te ajuda. O Senhor segura a tua mão e traz de novo. Mas se arrependa verdadeiramente. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus. Passa o dia aí coladinho em Jesus. Cola no Rei. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Maranata vem. Ora vem, Senhor Jesus.
Então cola nele, não perde tempo não. Amém? Ele não está buscando, não esqueçam, ele não está buscando pessoas perfeitas. Ele quer pessoas ensináveis. Entende? Pessoas dispostas a segui-lo em espírito e em verdade. Amém? Beijão. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Ele permitir. Tchau.